Boa tarde, bem-vindos a mais um Espaço Futsal, o seu programa de domingo à tarde, o único, como sabe, que se dedica em exclusivo ao futsal. Hoje teremos três temas fundamentais. Em primeiro lugar, a Seleção Nacional, que vai ter dois particulares agora nesta semana, com a chamada de Ré, que é então estreia nos convocados. Ele hoje é nosso convidado, mas vamos também falar do nosso campeonato que já esteve, já a jornada está fechada, sabemos todos os resultados, e também vamos falar, logicamente, do Leões de Porto Salvo, que hoje estará representado pelo seu treinador Ricardo Lobão e daqui a pouco também o seu presidente Jorge Delgado, para nos explicar, falar um pouco mais deste clube, o que é que tem este clube tão especial que anda sempre nos lugares cimeiros, que este ano, mais uma vez, anda a lutar e a pisar os calcanhares às equipas denominadas grandes. Também vamos ainda falar um pouco da UEFA Futsal Cup. É verdade que já terminou na última semana, mas temos ainda um rescaldo rápido para lhe fazer e lhe mostrar também as melhores imagens dessa competição. Pode também participar no nosso Espaço Futsal, se assim entender, pode encontrar-nos no nosso Facebook. É fácil, estamos em Espaço Futsal-a Bola TV, Espaço Futsal-a Bola TV, ou então envie-nos um e-mail para spacofutsal@abola.pt, spacofutsal@abola.pt. Além dos convidados que já lhe disse, mas apresento-os nesta altura. À minha esquerda, Ricardo Lobão, treinador do Leões de Porto Salvo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. É um prazer tê-lo aqui. Já tinha estado também na primeira série, é um regresso à nossa casa, à Casa do Futsal. Muito obrigado pela sua presença. Ré, uma estreia em absoluto no nosso Espaço Futsal, uma estreia em absoluto no dia que se vai estrear também pela Seleção Nacional. Vai para, daqui a pouco para Moimenta da Beira para representar a nossa seleção. Boa tarde, e obrigado pela sua presença. E os nossos comentadores habituais, Piranha, boa tarde. Boa tarde. É um prazer ter-te aqui também. E Rodrigo Almeida. É um prazer também ter-te aqui, Rodrigo. Começamos por seleção, mas começamos por Ré. Ré, a poucos minutos de integrar a convocatória, integrar esta seleção nacional entre os grandes jogadores portugueses, como é que te sentes nesta altura? Boa tarde. Estou muito feliz por ser chamado à Seleção Nacional. É um orgulho enorme, era um dos meus objetivos e consegui alcançar. 28 anos, feitos em outubro, demorou esse tempo todo para chegar à seleção, é o concretizar de um sonho? Sim, é um sonho, demorou, mas chegou o momento, penso que chegou no momento, no meu melhor momento de forma, estou feliz. É a melhor época de sempre do Ré? Até o momento é. Muitos golos, melhor marcador do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. É verdade que nas duas últimas jornadas não conseguiu fazer golos, também resultados negativos nessa fase também o Leões de Porto Salvo, mas acha que foi suficiente esses golos, essas exibições para convencer Jorge Brás a dar-lhe pelo menos esta oportunidade? Sim, penso que sim, mas também penso que pelo trabalho que eu já tinha vindo ter, que eu já tinha feito há uns anos atrás, até agora, penso que foi também por causa disso que eu fui chamado à seleção, não só por essa época. Neste Espaço Futsal falou-se muito de seleção nos últimos programas, falou-se muito dos jogadores e uma das pessoas que defendeu sempre a chamada de Ré pela sua espontaneidade, agressividade, foi o Rodrigo Almeida. Rodrigo, o Ré está na seleção, falámos muito disso, o que é que o Ré pode oferecer à nossa seleção? Bom, antes de mais agradecer a presença quer do Ricardo Lobão, quer do Ré, quer do presidente Jorge Delgado, que é um gosto muito grande tê-los aqui num clube que tive o prazer de representar durante 3 anos e que de facto é um clube diferente de todos os outros. Relativamente ao Ré, acho que é um alerta para o Ré e para todos os outros jogadores que o nosso selecionador dá as oportunidades quando os jogadores merecem. Obviamente que provavelmente o Ré já poderia ter sido chamado anteriormente, no entanto, esta convocatória penso que poderá ser também um teste a 3, 4 jogadores que estão nela para perceber qual deles poderá estar naquele lote de 15, 16 que o nosso selecionador quer fechar o mais rapidamente possível, onde saíram os 14 que irão ao europeu. O Ré tem feito uma época enorme, eu tenho a felicidade de poder acompanhar, porque também é perto de casa, os jogos dos Leões de Porto Salvo em casa. O Ré tem feito uma época fantástica, à semelhança dos outros colegas e do clube, mas tem sido os seus golos, a sua agressividade em campo, o seu repentismo, a sua mudança de direção, a sua velocidade que faz a diferença naqueles primeiros 2, 3 metros do arranque, que eu acho que pode dar à seleção. A seleção nacional precisa de jogadores com o repentismo do Ré, que tenham a capacidade também de arriscar, às vezes, o que o Ré arrisca, porque é nesses momentos, nessas frações de segundo, nesse procurar constante do desequilíbrio do adversário, que se faz a diferença muitas vezes. E o Ré é um jogador com esse tipo de qualidades e qualidades que vão escasseando no jogador português. Já vou perguntar também a opinião ao Piranha, também ao Ricardo, mas antes acho que é a altura certa para vermos os convocados então de Jorge Brás, selecionador nacional que convocou 14 jogadores, os guarda-redes André Sousa e João Benedito, depois Gonçalo Alves, Arnaldo Pereira, João Matos, Joel Queiroz, Ricardo Fernandes,
e também Pedro Cari, Paulinho, Bruno Coelho, Leitão, Ricardinho, Amílcar e Ré, jogador então que se estreia no lote de convocados da seleção, lote de convocados de Jorge Brás para os 2 particulares com a Eslovénia. Piranha, então, o Ré, o que é que pode acrescentar à nossa seleção? Antes de mais, gostava de lhe dar os parabéns, porque é um facto importante, principalmente na vida dele, chegar a este momento tão bom que é representar o nosso país. Até os olhos brilham. Depois, eu penso que o Ré, a principal característica dele em relação à maioria dos jogadores em Portugal é não ter medo de arriscar. Seja em que situação for, desde que seja numa zona do campo onde isso o permita, o Ré é um jogador que arrisca, que não tem medo de ir para cima, e depois é um jogador muito forte tecnicamente e também bom finalizador. Provado está que ele vai à frente na lista dos melhores marcadores. Portanto, eu acho que é mais uma experiência de Jorge Brás, apesar de eu continuar a achar que o grupo está ali um bocadinho fechado e que se... Já vimos que tem um lugar, não é? 1, 2 no máximo. Sim, ainda esperamos o regresso de alguns jogadores que não estão ainda na melhor forma, ou alguns estão mesmo lesionados. Penso que vai ser difícil. No entanto, tem tudo para provar neste momento, para ver se o Brás o consegue levar ou não. Ricardo, é suspeito porque trabalha com o Ré todos os dias, mas também como homem do futsal. O que é que o Ré pode acrescentar à nossa seleção? Eu acho que o Ré pode acrescentar esta seleção é a mobilidade que apresenta. Toda a gente fala dos aspectos técnicos deles. Eu diria que o Ré faz mesmo a diferença na ocupação do espaço e principalmente pela inteligência que ele denota em momentos chaves do jogo em que consegue criar muitos equilíbrios através da sua movimentação. Depois, fisicamente e tecnicamente, é um jogador com qualidade, é um bom finalizador, mas principalmente acho que onde faz a diferença é na sua humildade e na maneira como trabalha. E tudo isso é uma consequência do trabalho que ele faz, é uma consequência de estar a fazer o que tem feito este campeonato e culminar com esta chamada seleção. Peca por tardia, na sua opinião, a convocatória ou não? Há tantos jogadores, depende do perfil do treinador, depende dos jogadores que se pretende. Eu acho que ele já poderia ter sido chamado, como outros também já poderiam ter sido, mas eu acho que ele agora vai desfrutar este momento e vai demonstrar que ele não perde para ninguém em termos de qualidade, em termos de mentalidade competitiva, mas também tem lá outros. Ré, quem ficou feliz pela tua chamada foi Davi, que é companheiro do Ré no Leões de Porto Salvo. Considera justa a chamada de Ré aos convocados, mas considera que a chamada peca por tardia? Merece, pelo que ele tem feito até aqui. E já era tempo dele ir à seleção, sem tirando o mérito dos outros que estão lá, mas acho que é merecida. E acha que ele depois desta chamada pode ser a escolha habitual do selecionador? Eu acho que sim, que ele é um bom jogador individual, coletivamente também é bom, e acho que o selecionador tem que ver os mais novos agora, porque a seleção já daqui a 2 ou 3 anos já vai mudar os jogadores e acho que ele é uma boa opção para continuar a ir à seleção. Palavras então elogiosas de Davi, também sabe bem reouvir palavras de um colega. Dizer que é justo, mas também nisto que falámos há pouco, peca por tardio, que o Ré já devia ter ido mais cedo à seleção. Sim, é sempre bom ouvir os elogios dos meus colegas. Também só para dizer que os meus colegas estão a trabalhar muito bem e sem eles eu não conseguiria chegar à seleção. Também isso é um trabalho do grupo. Ré, como diz o Ricardo Lebão, há mais jogadores no Leões de Porto Salvo com capacidade e qualidade para ir à seleção em breve? Sim, penso que tem vários jogadores que podem chegar à seleção. Esta convocatória que o Jorge Brás faz, é verdade que são para 2 particulares, rodou pouco a equipa, mas mesmo assim fez algumas mexidas em relação aos jogos com a Espanha. Vem muito próxima do Campeonato da Europa. Tem esperança de que possa estar nesse lote de 14 convocados? Sim, tenho esperanças e sei que é difícil, mas vou trabalhar que se for chamado, corresponder àquilo que o treinador vai me pedir. Não teme que seja apenas um sinal para começar a preparar já o futuro, nesta altura, ou acha que ainda é pensar no europeu que o convocou? Não, sinceramente não sei qual é a ideia, mas seja qual for, eu estou disponível a qualquer momento para estar na seleção e para apoiar fora também. Vai partilhar o campo, o balneário também com grandes estrelas como o Ricardinho, por exemplo. É um orgulho para si e pensou nisso, sonhou com esse momento em alguma fase da sua carreira ou não? É sempre bom estar junto com os melhores, para partilhar o balneário. É um grande jogador e estou contente.
E como é que acha que vai ser recebido pelos jogadores da seleção, pelos Jorge Brás também? Penso que vou ser bem recebido, penso que é um grupo bastante bom, uma família, e eu vou juntar a eles. Rodrigo, estamos a acelerar um pouco o ritmo porque o Ré daqui a pouco vai mesmo ter de sair do programa, vai a correr para a Moimenta da Beira para chegar a horas à concentração da seleção, mas não sei se queres fazer alguma questão ao Ré sobre a sua chamada, sobre a sua carreira, alguma curiosidade que tenhas ainda em relação eu lembro, a curiosidade, como lembro do Ré, ele jogava para nos Priorenses, era uma equipa ali aqui da zona norte de Lisboa. Eu velho. Do Prior Velho, sim. Um pavilhão muito, muito pequeno onde jogavam lá. Não era um pavilhão de escola. Mas pequeno, com dimensões pequenas, bastante pequenas. Lembro-me perfeitamente de o ver jogar lá, de o ver jogar depois no Odivelas também e no Sporting, não é? onde também já teve e já teve e no Sassueiros também. Aliás, os jogos transmitidos na altura já na televisão, não é? E relativamente ao Ré, gostava de lhe perguntar, relativamente aos jogadores que vai apanhar na seleção, como o Pedro teve a oportunidade de referir, há vários que já esteve e já partilhou o balneário no Sporting. O que é que têm falado sobre isto? Não, é sempre bom. Já tive uma experiência no Sporting com alguns jogadores, com o caso do João Benedito e do João Matos, boas pessoas. Agora vou para partilhar o balneário da seleção. Também é bom, já conheço os dois, vai ser uma integração mais fácil. E relativamente a este Leões de Porto Salvo, até onde é que pode ir? O nosso objetivo agora, neste momento, é acabar a fase regular no quarto lugar, nos 4 primeiros lugares. E a partir daí, só vamos aonde os nossos adversários nos deixar. Piranha, e tu? Eu tenho uma pergunta para o Ré. O Ré já passou pelo Sporting, uma época onde não foi muito bem sucedido, poucas oportunidades. Eu queria saber se Ré, tu tens objetivo ainda de dar o salto, não querendo com isto dizer que o Leões de Porto Salvo é uma equipa menor, dar o salto, voltar a um grande ou mesmo um estrangeiro, se tens essa ambição, se tens projetos com esta boa fase que estás a passar, ou se isso não te passa para a cabeça, apesar de, pelo que me dizem, tu sentes-te feliz onde estás. Sim, nesse momento quero acabar a época no Porto Salvo e a partir daí, se surgir qualquer proposta, a gente vou analisar e vejo qual é a melhor solução para mim e para o Porto Salvo, certo? Sim, mas a minha pergunta é se tens essa ambição. Sim, tenho essa ambição, claro que tenho essa ambição de chegar a um grande. Já estou num grande, mas chegar ainda um clube de melhor grande, é Benfica ou Sporting. Sim. O nosso espectador Moritz Marques, que nos acompanha também através do Facebook, pergunta se estavas disposto, nesta altura também da tua carreira, a te aventurares no estrangeiro para uma experiência profissional. Se for uma proposta boa, se eu gostar e se o Porto Salvo concordar, tudo bem. Pedro, o Ré já lá esteve. Era isso que eu lhe ia perguntar agora. Essa experiência, sim. Conta-nos um bocadinho dessa experiência que também não foi bem sucedida, não por tua culpa, como é lógico. Mas no Qatar, estiveste no Qatar. Uma experiência no Qatar. Não correu bem? Não correu bem porque quando eu cheguei lá já estava tudo definido, que era só chegar e assinar o contrato, e inscrever e jogar. Quando eu cheguei lá tinha um problema do profissional, que eu encontrei lá, que tinha um contrato com o clube estava a negociar com esse jogador e o jogador não queria, não queria o valor que o clube queria lhe dar, ele queria o valor superior, o valor do contrato. E eu não chegaram a um acordo, entretanto o mercado fechou e eu não pude jogar. Mas ainda ficaste lá alguns meses? Sim, fiquei 4 meses lá. Foi uma experiência boa, eu conheci o país, o futsal de lá, a cultura é diferente, mas foi uma experiência boa, mas a nível desportivo correu mal, não pude jogar. Ré, tenho uma curiosidade também. Qual é a diferença que o Leões de Porto Salvo tem para outros clubes? O que é que marca a diferença? Uma equipa que não é profissional, mas que no trabalho é muito profissional e que anda sempre lá em cima, consegue fazer boas exibições, lança jogadores para o futsal português, como no teu caso que chegas agora à seleção. O que é que tem de diferente o Leões de Porto Salvo? É uma equipa que trabalha muito bem, não é profissional, mas trabalha como tal. Não contrata só bons jogadores, mas contrata como homens, como seres humanos, boas pessoas, para integrar um grupo forte e para trabalhar bem, e a gente trabalha bem e com a mentalidade competitiva adequada, e isso torna o Leões de Porto Salvo uma equipa muito boa. Olha, um dos jogadores que vais encontrar agora na seleção é João Benedito, que fez a antevisão dos 2 jogos à margem da corrida do Sporting, ele que participou e fez uma antevisão curiosa dos jogos que a seleção vai fazer agora.
Temos 2 compromissos, o campeonato não vai parar, mas é lógico que os clubes vão estar desfalcados dos seus jogadores que vão representar a seleção, e terça e quarta-feira temos 2 confrontos com a Eslovénia, na região de Viseu, e esses encontros servirão claramente para preparar o europeu que vamos ter no próximo ano. E quais são as perspectivas para estes jogos de terça e quarta? Acima de tudo, ganhar, não é? Que esse é sempre o primeiro objetivo para qualquer jogo onde Portugal entre. Depois, penso que o treinador ainda não falou sobre isso, mas será claramente para preparar a equipa, para rever processos e para que não haja um período tão alargado de ausência dos jogadores da seleção e dos métodos que vamos encontrar já em fevereiro. João Bendito, então, entre os escolhidos de Jorge Brás. Rodrigo, estamos a poucos minutos de deixar o Ré ir embora para a seleção. Não sei se lhe queres deixar também algum conselho da tua experiência que tens para estes dias que serão fantásticos, certamente, e inesquecíveis na sua vida desportiva. Sim, aquilo que desejo ao Ré é que aproveite esta oportunidade, que há comboios na vida que temos que os agarrar bem quando passam, e este é um comboio que passa estes 3 dias, vai passar muito rápido, o tempo vai passar a voar, e que aproveite ao máximo, que ouça bem os conselhos do nosso selecionador, que ouça bem aquilo que o selecionador quer dele, que deve ser das primeiras conversas que o nosso selecionador vai ter com ele, é explicar-lhe bem o que é que quer dele, o que é que o Ré pode levar a esta seleção, e estou seguríssimo a 100% que se o Ré o perceber e conseguir traduzir aquilo que tem feito ao longo do campeonato, no campo, seja nos treinos, seja nos jogos de terça e quarta-feira, que vai ser uma opção. Não sei se para já para o europeu, se para depois do europeu, tenho a certeza que vai ser. Piranha, algum conselho para o Ré? Eu desejo que ele desfrute o máximo disto, porque isto é uma oportunidade única, nós representamos o nosso país, e que chegues lá e que não tenhas medo de te apresentes o Ré que tu és e que não fiques acanhado, que sejas a pessoa normal que tu és no Porto Salvo, porque isso só te vai ajudar do que entrar lá com medo ou com outro tipo de receios. Aproveita bem. Ricardo, já agora uma mensagem para o Ré, já deves ter falado com ele sobre isso também. Pouco. O que eu posso dizer ao Ré é que ele não pode abdicar da sua identidade, tem que ser igual a ele próprio, e tudo o resto vão ser pormenores, e tenho a certeza que ele vai mostrar a toda a gente porque é que foi convocado. Ré, da minha parte, desejar-lhe também as maiores felicidades na seleção, aproveitar, como os meus colegas comentadores diziam, aproveitar a oportunidade, é única na vida, dar tudo então, porque são poucos, são 14 jogadores, tu és um desses 14, portanto aproveitar essa fase na tua carreira desportiva, aproveitar do melhor modo, para também nós, futsal português, termos mais uma opção para o Campeonato da Europa, se não for agora, em futuras competições. Boa viagem também para a Moimenta da Beira, assim é que é, para os 2 particulares que a seleção vai ter. Despeço-me de ti aqui, ficas mais uns minutos só para ver ainda uns resumos da nossa primeira divisão, e depois sim, despeço-me e desejo-te boa viagem. Seleção então falada, discutida mais sobre Ré. As opções de Jorge Brás também não foram muito diferentes, deixando apenas Pedro Costa fora, se calhar o jogador mais... e talvez Marinho, Pedro Costa e Marinho. Sim, e chamou Ré, Ricardo Fernandes e Amílcar. Também deixou o Fábio Aguiar de fora. Sim, o Fábio Aguiar também. Quem estava mais longe ficou de fora, parece-me. Não me parece então que seja também... Há aqui claramente, na minha opinião, e se me permite só em atalho de foice, há aqui um teste a 4 jogadores, na minha opinião. Bruno Coelho, que está a fazer uma época quase ao nível do Ré. Muito bom, Bruno Coelho, fazer realmente uma grande época. Bruno Coelho, Ré, Amílcar e Ricardo Fernandes. São os jogadores em teste nestes dois confrontos. Concordas? Não tenho a mínima dúvida. Eu não sei. Eu continuo a achar que o grupo está ali um pouco fechado e, salvo uma outra lesão, não vai entrar ninguém. É a minha convicção. Portanto, eu fico com as minhas convicções. E o Pedro Costa ficou de fora por estar no Japão? Sim, porque a chamada dele da última vez é para o levar, senão não fazia sentido. Muito bem, então teremos a oportunidade de falar mais da seleção depois no rescaldo, na próxima semana, rescaldo dos particulares. Entramos agora na página do campeonato e começamos por ver algumas imagens, os golos do jogo entre o Sporting e o Módicos. Sporting que regressou da UEFA Futsal Cup e regressou da pior forma, consentindo o empate com o Módicos de Sandim. A equipa da casa marcou primeiro por Gabriel, boa arrancada e a fazer, lá está, o primeiro golo da partida. Depois, no segundo tempo já, foi Del a dar o empate para o Sporting. Empate a acontecer, então, apenas 1 ponto para o Sporting, a regressar mal no campeonato, a regressar mal depois da participação na UEFA Futsal Cup. Ora, outro dos jogos também que temos é o Olivais que voltou às vitórias, venceu a sua partida por 2-1. João Marçal adiantou a equipa da casa aos 17 minutos.
a conseguir então a dar vantagem à equipa que joga no pavilhão do Casal Vistoso. Belo golo de João Marçal. A dar então a vantagem à equipa da casa. Resultado importante do Sport Lisboa Olivais. Depois foi a vez de Johnny fazer o 2-0 para o Olivais também. O melhor que o Povo Futsal conseguiu fazer foi reduzir por Jefferson, fazendo então o 2-1. O Olivais salta para o 11º lugar com 12 pontos e o Povo é nono com 14. Dois então dos jogos. Sporting a consentir empate surpreendente. O Olivais a regressar às vitórias. Há também um jogo que marca a semana do futsal, a semana do campeonato, que é a vitória robusta do Fundão. O Fundão que conseguiu então vencer o Belenenses por números expressivos. Vamos ver as imagens desse jogo. Jogo importante para as complicadas contas do Fundão esta temporada. Antes dos embates com Sporting e Benfica nas próximas jornadas do campeonato, pontuar na recepção ao Belenenses era essencial. A formação beira entrou forte na partida e ainda não tinham decorrido 2 minutos de jogo e André Novaes fez o primeiro da tarde. 7 minutos depois, mais um golo para o Fundão. Couto, num remate de meia distância, fez o 2-0. O frio da Cova da Beira parecia ter congelado o Belenenses. Este remate de Hugo Eduardo foi dos poucos sinais de perigo da equipa de Belém. Na segunda parte houve chuva de golos. Logo nos primeiros 5 minutos, 4 golos. Leleu fez o 3-0 aos 21 minutos. Nilton aos 23 fez o quarto para a formação da casa. O 5-0 surgiu aos 25 minutos e aos 26 David a Bizar e o Fundão a chegar à meia dúzia. Apostados em dar um pontapé na crise de resultados, os beirões não tiraram o pé do acelerador e aos 34 minutos Couto aproveitou mais uma falha da defensiva lisboeta para fazer o 7-0. 3 minutos depois David voltou a marcar, fazendo o terceiro da conta pessoal e o oitavo do Fundão. Na resposta, o Belenenses jogou ao golo de honra num livre indireto, concretizado por Major. 8-1 no final da partida. Com esta vitória, Fundão afasta-se da zona de despromoção e sobe ao 10º lugar. Já o Belenenses mantém-se na 5ª posição. 8-1, então, vitória robusta do Fundão, que regressa aos triunfos. Importante também a equipa que apostou forte para esta época, mas que tem desiludido de certa forma nesta primeira divisão. Ora, outro dos jogos que temos imagens é o Leões de Porto Salvo com o Cascais, derby da linha que terminou empatado a 4 golos. Jogo emotivo entre Leões e Dramático de Cascais a terminar com uma igualdade a 4 golos. Aos 3 minutos a equipa visitante colocou-se em vantagem. Grande remate de Fábio Armando, sem hipótese de defesa para Hélder. O ala do Dramático de Cascais estava de pé quente. Desta vez numa jogada individual, Fábio Armando a aumentar a vantagem da equipa de André Guimarães. O Leões Porto Salvo respondeu à desvantagem através de uma grande penalidade, falta de João Duarte sobre Cardoso. Tuca não falhou e encurtou distâncias. Tuca marcou e pouco depois vai estar no lance do empate. Passe do pivô do Leões para o remate certeiro de Ruben. Antes do intervalo, o Dramático voltou ao comando do jogo. Fábio Armando conduz o ataque, que é finalizado por Dário do lado direito. 3-2 ao intervalo. Na segunda parte, novo empate para o Leões Porto Salvo. João Duarte ainda defendeu o remate de Ré, mas depois não conseguiu travar a finalização de David. O Dramático esteve sempre em vantagem. O 4-3 tem assinatura de Shinobi à boca da baliza. Mas o Leões Porto Salvo ainda iria reagir mais uma vez e foi Tuca que na área fechou o resultado do jogo. Empate a 4 que mantém o Leões no 4º lugar. O Dramático de Cascais é 8º. E no final da partida, Ricardo Lobão não poderia estar satisfeito com o rendimento da equipa. Já André Guimarães salientou as muitas oportunidades desperdiçadas pela sua equipa. Tenho presente que hoje a minha equipa esteve demasiado organizada. Não fomos o Porto Salvo que fomos até há 2 semanas atrás. Jogamos com muito mais emoção e muito menos razão, e quando assim é, os jogos dividem-se, tanto podemos ganhar como empatar ou perder. E portanto, estas 2 semanas estamos a pagar pela falta de mentalidade competitiva e falta de organização e demasia emoção. Tivemos melhor no jogo do que o Porto Salvo, tivemos mais oportunidades flagrantes, mas tem que aceitar o empate, porque cada equipa marcou 4 golos, mas acho que falhámos golos escandalosos nas transições e podíamos perfeitamente ter vencido o jogo. Empate então a 4 no derby da linha. Introduzo agora na conversa o presidente do Leões Porto Salvo, Jorge Delgado. Jorge, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui. Foi uma troca rápida, Ricardo Lobão fez a alteração, foi de forma eficaz e o Ré entrou o presidente. Vamos só ver se o rendimento do presidente foi tão bom como o do Ré teve nesta primeira parte do programa. Empate a 4, também não satisfez o presidente, logicamente. Sim, para já eu começo por agradecer e boa tarde e felicitar este projeto da Bola TV, agradecer o convite do Pedro e também das
vou dar os cumprimentos ao Rodrigo, que é também um conhecido daquela casa e que muito me honrei de ter junto de nós durante alguns anos, e também ao Piranha. Eu diria que hoje vimos aqui o Ré, e o Piranha também muitos anos andou nestas redes e tudo isso, e portanto sempre foi conhecido como efetivamente um grande guarda-redes e a representar o clube. Em relação ao resultado, eu diria que efetivamente não foi o resultado que esperávamos e que desejávamos. Agora foi o resultado que foi, e portanto nestas coisas eu diria que há sempre uma equipa e um adversário também do outro lado, e nós tudo fizemos para ganhar. Não fomos competentes como devíamos ter sido ou como habitualmente temos sido, mas há que na próxima, e o próximo jogo é já com o Vila Verde em casa, efetivamente retificar este resultado menos bom, sendo certo que o campeonato é uma prova longa, 26 etapas, pelo menos uma fase inicial, e é por isso que nós estamos a lutar desde o início, desde a primeira jornada. Para nós não existe 100 de janeiro, quando é que é. Nós, desde o primeiro jogo que fizemos, desde o princípio de setembro até ao final do campeonato, vamos estar sempre com o mesmo objetivo, que é a vitória. O Ré falava que era terminar nos 4 primeiros. Eu diria que nós definimos o objetivo, como disse, desde o princípio da época, e o Ricardo sabe isso também, que naquela casa há ambição. Portanto, havendo ambição, logicamente, para nós, tudo o que não for vitória é sempre uma derrota. E por isso eu não tracei esse tipo de objetivo. Tracei, como há 6 anos atrás, e muitas vezes muita gente esquece disso, os Leões de Porto Salvo estavam nos distritais, e têm vindo a subir paulatinamente, de uma forma sustentada, que é isso também que se pretende naquele projeto, é que seja um projeto sustentado, e não desconto que, alguns no tempo, temos a ambição de fazer ainda mais do que temos feito. Já fomos campeões da 2ª Divisão Nacional e, naturalmente, num futuro próximo, queremos também sê-lo da 1ª Divisão, e, portanto, é esse o caminho de ambição que queremos perseguir, independentemente e, naturalmente, valorando que há outros clubes, há outros emblemas que também, tal e qual como nós, também o desejam e lutam por isso. Deixa-me só voltar um pouco atrás sobre o Ré, porque o Joaquim Brito, treinador histórico, treinador do Freixeiro, no nosso Facebook diz que o Ré terá recebido, algures, uma proposta da Rússia para a 1ª Divisão Russa, mas que nessa altura o Leões não achou por bem deixar sair o jogador. É verdade? Não, vamos lá ver. Como deve calcular, uma equipa como os Leões, que tem andado e continua na frente da tabela, que tem entre os 5 melhores marcadores do campeonato desta época 3 jogadores, e até à semana passada teve 4, é natural que muito se fale. O que é verdade é que, em termos concretos e efetivos, não houve nada de concreto e de efetivo. Nos Leões, nós temos uma política, naturalmente, de defender aquilo que é o nosso emblema, aquilo que é a nossa casa, mas nunca vamos prejudicar nenhum jogador. E, portanto, seguramente, seja para o Ré, seja para outro jogador, sempre que houver um projeto que o jogador e que o clube entenda que é melhor que os Leões de Porto Salvo, os Leões de Porto Salvo facilitarão sempre essa saída. Até hoje, nada aconteceu, pelo menos esta época, houve rumores nesse sentido, mas não houve nada de concreto. Ricardo, o empate está digerido ou ainda custa falar disso? Não, eu queria já jogar hoje. Não estávamos à espera daquele resultado, já sabíamos que ia ser um jogo difícil, como são todos, porque para a nossa equipa e para o nosso grupo temos presente que todos os jogos são finais. E neste campeonato, quando uma equipa baixa um pouco o seu rendimento e a sua eficácia, os adversários aproveitam, como se pode ter visto esta semana, dos 6 primeiros, houve 5 que não ganharam. Portanto, não fomos competentes neste jogo, jogamos, como eu disse, com muita emoção e com muito pouca razão, algo que nós até à 11ª jornada vínhamos a fazê-lo com um critério bastante efetivo, e quando assim é, do outro lado estão adversários que também têm argumentos e que também têm ambições, e portanto tenho que aceitar o resultado final, que para mim no fim dos jogos está sempre certo. Rodrigo e Piranha, já vamos falar também destes resultados todos da 1ª Divisão. Se calhar é boa altura para vermos então todos os resultados desta 13ª jornada, a jornada que ficou completa no sábado. São eles então Académica 3, Benfica 6, Fundão 8, Belenenses 1, Rio Ave 8, Vila Verde 3, Moda Xandi a empatar a 1 com o Sporting, o Sport Lisboa e Olivais a ganhar ao Póvoa Futsal por 2-1, Leões de Porto Salvo a empatar com o Cascais a 4 e o Boa Vista a vencer o Sporting Clube de Braga por 6-2. Quer isto dizer então que na classificação, nesta altura, o Benfica lidera? Não é esta a classificação, não há problema, esta é a segunda parte da tabela, já vamos então ver os 8 primeiros, mas podemos começar por aí, pelo fundo. Não, vamos então ao topo da tabela. O Benfica lidera então com 34 pontos, o Braga com 30,
o Sporting com 29 e menos um jogo, depois o Leões de Porto Salvo com 29 também, Belenenses El Pouso é o quinto com 17, Boa Vista também com 17, Rio Ave com 15 e 14 para o Cascais, que fecha o grupo dos 8 primeiros, o grupo de equipas que pode chegar ao play-off. Na segunda parte da tabela, agora sim, a parte que não vai ao play-off se terminasse agora o campeonato, Pau Futsal em nono com 14 pontos, Fundão com 13, Sport Lisboa Olivais com 12, Académica também com 12, mas menos um jogo, e na linha de água, Módico Xandim com 12 pontos e Vila Verde com 6, último classificado então para a equipa da zona de Sintra. Rodrigo, resultados vistos, tivemos imagens de 4 dos jogos. Não sei por onde é que queres começar, se queres começar já pelo Leões de Porto Salvo ou se queres fazer um rescaldo desta jornada e depois centrávamos se calhar no Leões de Porto Salvo. Como quiseres. Sobre esta jornada, dizer-te que comparar esta jornada com o que é o balanço de uma primeira volta, que acabou ontem, portanto as primeiras 13 jornadas estão disputadas, é paradoxal, porque aquelas que têm sido as surpresas ou aquelas que têm estado mais em foco, todas perderam pontos. Aquelas que nós temos apontado sempre como as decepções da jornada, todas elas ganharam pontos. E isso neste campeonato tem sido uma constante do quinto lugar para baixo. Portanto, estamos a falar que o quinto lugar, que é o Belenenses, tem 17 pontos. A primeira equipa a não descer, e inclusivamente a primeira que desce, tem 12 pontos. Estamos a falar de 5 pequenos pontos. Portanto, qualquer uma, 2 vitórias mudam por completo as equipas que se apuram para o play-off e as equipas que estão ali na luta para não descer. Portanto, de facto é um campeonato que do quinto para baixo tem estado muito, muito competitivo. Do quinto para cima já não é o mesmo, são os 4 que têm sido os 4 do costume. Os Leões perderam 2 pontos, o Braga perdeu ontem no Boa Vista, talvez para mim a grande surpresa da jornada. Campo difícil aquele. Sim, ainda ontem se viu, quer dizer, há 2 semanas o Cascais foi goleado lá e agora foi ganhar pontos à equipa, ao terreno dos Leões de Porto Salvo, que é também um campo bastante complicado. Portanto, o Boa Vista em casa faz de facto as suas forças e é uma equipa que em casa dificilmente perde pontos. E a verdade é que o Boa Vista, tal como o Belenenses, 2 equipas que ascenderam este ano à primeira divisão nacional, estão em quinto e em sexto lugar, o que no início do campeonato, e fomos falando aqui ao longo dos programas, era completamente impensável. Realçar também um outro facto, do quinto ao 14º lugar, portanto do quinto até ao último lugar, todas as equipas têm entre 35 e 38 golos marcados, o que diz bem também da eficácia das equipas e do grau de comparação entre as equipas. São equipas, sinceramente, muito iguais. Talvez o Rio Ave e o Fundão, que fizeram uma primeira volta, de facto, muito longe daquilo que estávamos à espera, e aqui tenho que destacar o Fundão. Ontem conseguiu recuperar, teve uma excelente vitória face, se calhar, à grande surpresa deste campeonato, que é a equipa do Belenenses. Mas a verdade é que o Fundão tem, neste momento, está em 10º lugar com 13 pontos e, possivelmente, ainda será o quinto classificado se, de facto, o resultado de ontem conseguir materializar-se em algo mais. Vão ter agora 2 jornadas que, tal como no início do campeonato, são difíceis, portanto jogam com o Sporting e depois com o Benfica, mas se apresentarem durante mais tempo a qualidade que apresentaram no jogo de ontem, seguramente é uma equipa que rapidamente vai estar entre o quinto e o sexto lugar. Os 4 primeiros, sinceramente, a menos que haja um mecatombe em algum deles, estão entregues. A ordem poderá mudar, poderá passar o terceiro para segundo, o segundo para quarto, mas andará seguramente naquelas 4 equipas. Entre o quarto e o oitavo, nas equipas que faltam para apurar para o play-off, aqui é incógnita total. Eu diria que será difícil o Belenenses repetir uma primeira volta como esta, apesar de ser uma equipa com muita entrega. Ainda ontem se viu, perdiam 6-0 e continuavam a dar o máximo e a continuar a querer fazer algo do jogo, o seu treinador a querer continuar a motivar a equipa para tentarem fazer algo daquele jogo. Será difícil o Boa Vista, apesar de ter os jogos em casa como o seu fator-chave, como também é difícil o Rio Ave e o Fundão fazerem pior do que fizeram, face às equipas que têm. Daqui, deste lote, saíram as 4 para cima, portanto, as 4 que se juntarão a Benfica, Braga, Sporting e Leões de Porto Salvo para os 8 lugares de play-off. Para a descida de divisão, o Vila Verde, neste momento, já tem ali um fosso de 6 pontos, mas que são 2 vitórias. O campeonato não vai ajudar, a seguir vão à casa dos Leões de Porto Salvo, que é uma equipa que, de facto, em casa não é fácil de defrontar e certamente quer dar a volta a estes 2 jogos. Depois temos ali Módicos, Académica, Olivais, Fundão, Póvoa, Cascais, Rio Ave, Boa Vista e Belenenses estão separados por 5 pontos. Portanto, a qualquer momento, a equipa que está em quinto pode a qualquer momento ver-se em 13º e estar em lugar de descida. E isto vai ser decidido,
se continuar com este equilíbrio, só na última jornada. Estou muito convicto disso. O empate do Sporting, como o Alex disse, surpreendeu-te. O Sporting, que teve uma segunda parte também com muitas oportunidades, voltou a fazer aquilo que vimos um pouco na UEFA Cup, a desperdiçar muitas oportunidades. Eu tenho por hábito de apontar-me que sou demasiado sincero aqui. Sinceramente não me surpreendeu. Acho que o Nuno Dias preparou muito bem a UEFA Cup, fez uma UEFA Cup muito boa, não deu para passar, como sabemos, infelizmente. Mas isto é rescaldo ainda do que se passou no fim de semana. É uma não passagem à Final Four que fica marcada na cabeça não só dos dirigentes e do treinador, mas também dos jogadores. Eu vi o que é que foram os primeiros 10 minutos do Nuno Dias depois da derrota com o Araz. Os jogadores também viram e não é fácil, não é fácil. Vai dar a volta por cima, com certeza, quer ele, quer a equipa. Mas estes jogos no rescaldo de derrotas muito fortes, muito sentidas, quer pelos adeptos, pelos sócios, pela direção, pela equipa técnica, pelos jogadores, são momentos muito difíceis. E começar esse jogo ainda por cima a perder, num campo muito difícil, que é o campo do Módicos, uma equipa que está ávida de pontos no campeonato, sinceramente eu estava à espera de um jogo muito difícil para o Sporting. No fundo, um rescaldo desta jornada também podemos já falar um pouco da primeira volta e podia-te, se calhar para começarmos por aí, este empate do Sporting a ti surpreende ou não? Sim, surpreende, porque o Sporting, independentemente da UEFA, tem a obrigação de ganhar e o Sporting teve oportunidades para ganhar. Os jogos, à partida, o Sporting devia ganhar todos, mas a gente sabe que é preciso jogar e o que aconteceu foi que do outro lado também teve uma equipa competente, o Sandro, o guarda-redes do Módicos, também fez uma boa exibição e o Sporting não ganhou. Mas isto acontece 1, 2, 3 jogos, não acontece mais que 3 jogos durante uma fase regular toda. Quanto ao resto do campeonato, eu já não concordo tanto com o Rodrigo em relação, por exemplo, ao Fundão ou ao Rio Ave, porque já passou uma volta. Nós não podemos analisar o Fundão pelo ano anterior, temos que analisar o Fundão por este ano. E este ano é este Fundão que temos, que são estes pontos, são estes resultados, não são outros. Desiludiu-te o Fundão nesta primeira volta? Sim, pela qualidade da sua equipa, pela qualidade do futsal que apresentava o ano passado, mas nós temos que analisar por este ano, e é este ano que merece a análise, e o Rio Ave igualmente. E se nós formos olhar para o Rio Ave deste ano e do ano passado, há uma diferença de 60% de golos, que se chama cardinal. E há uma diferença de quando o Rio Ave precisava de estar mais tempo atrás, tinha um jogador de referência na frente, onde colocava a bola e ele segurava e dava para descansar um pouco a equipa e para o jogo sair da nossa área. Este ano não tem, e isso nota-se. E são 60% dos golos. Eu não estou a falar de uma percentagem pequena, são 60%. Ele marca esses golos todos. Pronto, contra essas duas equipas. Surpresas. Belenenses e Boa Vista, sem dúvida. Não esperava que nesta altura estivessem tão bem. Não é? Primeiro porque subiram. Segundo, porque o Belenenses tem uma equipa muito, mas muito jovem. Tirámos o Caltela e o Drula. Exatamente. Boa Vista, o que eu vi nas primeiras jornadas, achei uma equipa muito macia, surpreendeu-me por completo. A mim também, confesso. Portanto, eu tenho que dizer que é surpresa mesmo, porque foi o que aconteceu. E em casa apresenta um futsal muito, muito interessante. Exatamente. Aproveitando também um bocadinho as medidas do e também mexeu no treinador. É preciso não esquecer que a época estava preparada para um treinador. Sim, entra um treinador e tem ali algum tempo até se adaptar à equipa e se adaptar a ele. Mas Boa Vista em casa, como tu dizias, é um Boa Vista muito complicado para qualquer equipa. Difícil. Um complicado, adeptos complicados, é difícil. Difícil passar lá. Depois temos aqui equipas que já estão há alguns anos na primeira divisão, que é o caso do meu Olivais, da Académica, do Módicos, que vai ser uma luta até ao fim. Aí já concordo com o que diz o Rodrigo, desde o quinto, desde o Belenenses até cá abaixo, excetuando o Vila Verde, que quanto a mim está condenado neste momento. Estes 6 pontos é um fosso grande, porque é estas 2 vitórias, mas essas 2 vitórias chega perto, mas os outros vão ter essas 2 vitórias também. Portanto, acho que para mim está condenado e vai ser uma luta até ao fim. E não ponho de maneira alguma o Fundão no quinto lugar, como vai estar com as mesmas dificuldades que teve na primeira volta. Mas acreditas que vai ao play-off? Sim, como acredito que o Módicos, a Académica ou o Olivais também possam ir. Muito bem. Ricardo, olhando para esta jornada também, mas também um balanço desta primeira volta, o Reis Porto Salvo surpreende acima de tudo pelo calor ofensivo, pelo número de golos que marca, mas também pelo seu futsal imprevisível. Está a ser uma boa época, tirando estes 2 últimos resultados, uma boa época, acima das expectativas ou dentro das expectativas que traçou?
Não, nós traçamos como expectativas, tínhamos um objetivo que era jogar para ganhar todos os jogos. E acho que o objetivo maior que este não existe, porque se atingíssemos esse objetivo, certamente conseguíamos terminar a fase regular numa posição que ninguém acreditaria. Mas sabemos que numa prova de regularidade isto é complicado. Nós tínhamos a expectativa que os Leões Porto Salvo tivessem a fazer um campeonato ao nível do que estamos a fazer. É lógico que é difícil perspectivar isto, porque do outro lado estão adversários, têm qualidade, existem condicionantes ou não que possam acontecer durante semanas. Para uma equipa não profissional como a nossa, mais condicionantes haverão certamente. E acho que esta ponta final dos últimos 2 jogos, em que nós não conseguimos ganhar, teve muito a ver com o desempenho dos adversários, mas também tem muito a ver com o crescimento que a nossa equipa, com a maturação que a nossa equipa tem que atingir, porque ainda é jovem, também é inexperiente, e se nos lembrarmos bem, é o último classificado, ganhamos 4-3 a 3 minutos do fim. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que ainda nos falta dar um passo em frente no crescimento, seja ele técnico, tático e principalmente ao nível da mentalidade competitiva, para cada vez mais sermos uma equipa preparada para em todos os jogos termos a mesma abordagem, o mesmo desempenho, e isso estamos a trabalhar para o efeito, nós e os atletas e o clube, para conseguirmos dotar a equipa de argumentos que nos permitam melhorar e equilibrar as nossas exibições e os nossos resultados. Sobre o caudal ofensivo, toda a gente falou muito disso, só quem não viu é que não percebeu, porque todos os jogos foram difíceis. O jogo do Módix, em que a gente marcou mais golos, foi um jogo em que tivemos a perder. O Módix foi um digno vencido, porque complicou imenso a nossa tarefa, só que nós fomos demasiado eficazes. E ultimamente, nestes últimos 2 jogos, não o fomos. Aconteceu com o Olivais, aconteceu com o próprio Fundão, em que foram jogos em que nós, não tenho dúvida, que tivemos bem, que tivemos eficazes, mas os adversários impuseram muitas dificuldades, apresentaram qualidade e obrigaram-nos a ser competentes. Portanto, eu diria que esta primeira volta traduz um pouco o trabalho que nós fizemos para conseguirmos cumprir objetivos que traçamos para a primeira volta. Que era, e o Ré, quando falou em objetivos, não são os objetivos que o Presidente aqui disse, porque na primeira volta nós tínhamos traçado internamente, jogadores e treinadores, que queríamos, no limite, tentar chegar aos 4 primeiros. Sendo que esse objetivo insere-se no objetivo do clube, jogar para ganhar todos os jogos. Mas os 4 primeiros é uma realidade para o final da época. É isso. Olhando agora também, estamos no final da primeira volta, é aí que o Leões Porto Salvo vai se situar no final da época, se as coisas correrem como previsto? Nós queremos, mas não basta querer. É preciso essencialmente trabalhar, é preciso estar consciente das dificuldades que vamos sentir todas as semanas, porque eu vejo aqui equipas, da mesma maneira que a gente ganhou esta vantagem de pontos, da mesma maneira que a podemos perder. Isto, portanto, tem muito a ver com a forma como o campeonato se vai desenrolar na segunda volta. E nós sabemos que nas fases finais dos campeonatos, as equipas de descida tendem a ganhar pontos às melhores classificadas. Portanto, o que eu diria é, essencialmente, que vamos fazer tudo para terminar numa posição melhor do que esta que temos atualmente, e para nos poderem ganhar vão ter que ser melhores do que nós. Ricardo, o ano passado houve um abaixamento de forma na altura do Mundial, depois do Mundial, nesta fase de 2 jogos, 1 ponto. Teme que se vá passar o mesmo ou não? Também tem falado com os jogadores sobre isso? Em termos mentais? No ano passado falaram que era por causa da seleção. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que essencialmente tem a ver com aquilo que tenho vindo a falar há algum tempo, que é uma equipa amadora como a nossa e como tantas que andam por aí, a época começa bem do ponto de vista físico, ao longo da época ela vai se degradando em termos de condicionantes físicas, e isso o Leões Porto Salvo já começou a sentir, em que 2, 3 atletas seus já não têm dado a contributo à equipa porque se ressentiram dessa forma, e eu acho que não tenho de ter receio, porque nós temos um plantel mais equilibrado e mais experiente que o ano passado, com mais soluções, e estamos a calcular as coisas de forma a conseguirmos apresentarmos nesta segunda volta ainda mais fortes do que da primeira. Presidente, vamos excluir estes 2 jogos. É um homem feliz nesta altura por liderar o Leões Porto Salvo? Eu sou homem feliz nos Leões Porto Salvo há 17 anos. E, portanto, é um projeto que tenho vindo com uma equipa, com a direção, também com os atletas todos que vestem a camisola dos Leões, e são muitos, mas mais propriamente em relação àquilo que foi o desempenho da equipa séria nesta primeira metade do campeonato, e efetivamente posso-me sentir orgulhoso e feliz daquilo que temos feito e daquilo que temos realizado, e principalmente otimista.
Como é que se consegue montar uma equipa, uma estrutura que não sendo profissional naquilo que sabemos, não é? Trabalhar apenas no futsal. Como é que se consegue manter uma estrutura e é uma estrutura que é vencedora, que chega, chega às grandes decisões sempre... Eu gosto muito de separar o que é profissional do amador. Eu costumo dizer, e digo isso logo à minha equipa de direção, é que a gente pode, não é o receber dinheiro ou não receber dinheiro, a gente pode trabalhar da mesma forma e de uma forma profissional sem receber dinheiro. Portanto, isso é esse espírito que nós temos nos Leões. Muitas vezes é preciso haver tempo para que as coisas se façam, mas pode-se trabalhar de uma forma profissional. Exemplo disso é um facto que muito me orgulha, que é o Leões Porto Salvo. São um dos poucos clubes em Portugal que tem uma certificação de qualidade ISO 9001. Portanto, só para ver a metodologia, o rigor e aquilo que nós valoramos de alguma forma, a organização. Nós não acreditamos que os resultados apareçam por acaso. Aparecem desde que haja um trabalho sustentado, um trabalho ao longo dos anos, efetivamente com um objetivo e com um caminho para sabermos onde é que queremos caminhar e onde queremos chegar. E, portanto, esse é um bocadinho aquilo que fazemos nos Leões, portanto, e penso que o fazemos de uma forma profissional, nesta perspectiva, o profissional dentro de uma realidade de um clube como os Leões Porto Salvo, que naturalmente, quando está a competir com grandes emblemas, mas dentro de campo eu costumo dizer que são 5 para cada lado e, portanto, nós, nesse aspecto, vamos querer sempre mais. Como é que o futsal apareceu na sua vida? Olha, eu joguei durante muitos anos, pratiquei desporto e inclusive cheguei a fazer andar no ISEF na altura, na Sociedade Humana, portanto sempre estive ligado ao desporto. Entrei depois nos Leões porque o meu filho jogava, já foi há 17 anos, jogava lá nos Leões e portanto houve depois um convite, houve um vazio diretivo há 17 anos e portanto convidaram-me para ficar nos Leões, ou para pegar nos Leões na altura que tinham fechado as portas, inclusivamente em 1997 tinha havido uma comissão administrativa e era para estar só um ano e já são 17 e hoje não desconto, faz parte do meu dia-a-dia, faz parte do meu ADN, já não vivo sem ir aos Leões e portanto faz parte naturalmente integrante do meu dia-a-dia e para mim é um bebé que tenho, digamos, ajudado a crescer e com muito orgulho e com um conjunto de pessoas que felizmente têm continuado a acompanhar e que acreditam naquele projeto, porque os Leões Porto Salvo representam também um concelho, o Concelho do Oeiras. Eu diria que temos mais 170 mil sócios na perspectiva de quem nos apoia e, portanto, efetivamente todos os oeirenses se orgulham hoje e mais propriamente também os porto-salvenses, digamos, de verem um clube da sua terra a representar as cores e levar o nome de Porto Salvo e do Oeiras às páginas dos jornais, às televisões e, portanto, esse é também o grande desafio quando se está num clube como os Leões Porto Salvo. Recorda-se o dia em que a sua direção decidiu contratar o Ricardo Lebão e já agora porquê que apostaram no Ricardo Lebão, que já é um homem da casa? Olha, o Ricardo eu também já o conheço há muitos anos, também do outro lado, portanto, quando ele estava... É melhor tê-lo do seu lado. Na altura do Sassueiros e tudo isso. Nós gostamos de ter sempre os melhores e, portanto, essa tem sido a preocupação e penso que, eu costumo dizer que os que estão nos Leões são sempre os melhores e, portanto, nesse aspecto, o Ricardo, falo o passado que o Ricardo tem na área do futsal e ligado ao futsal de formação. É importante não esquecer que, e é um lema que eu tenho nos Leões desde 97, que é o lema daquela casa, é a formação dos homens e mulheres do amanhã. Portanto, esse é um lema que nós, em altura nenhuma, nos podemos esquecer dele e é esse o nosso grande objetivo. Nós hoje temos mais de 550 atletas. Não temos só o futsal, nós temos a patinagem artística, temos o ténis de mesa, temos o atletismo, temos o karaté, portanto temos a pesca desportiva, portanto temos um conjunto de modalidades, sendo certo que em termos de modalidade de pavilhão, e nestas coisas eu sou muito apologista também dentro da aposta e da especialização. Nós podíamos ter outras modalidades de pavilhão e, portanto, diariamente há outras pessoas do Oeiras, jovens do Oeiras que gostavam de jogar basquetebol, gostavam de jogar handball, mas claramente a nossa grande aposta foi, em termos de modalidade de pavilhão, naquela que eu penso que é hoje a principal modalidade de pavilhão, eu diria, tenho a certeza que é a principal modalidade de pavilhão, que é o futsal, e portanto o futsal já existe nos Leões há muitos anos, desde os anos 80, portanto futebol de 5 ainda, futsal, e portanto é a nossa aposta. Nós somos, em termos nacionais, em termos de Portugal, o clube que mais atletas tem federados na área do futsal. Nós federamos anualmente mais de 240 atletas, temos todos os escalões, quer na perspectiva masculina, quer na perspectiva feminina, que é uma área onde nós temos estado a apostar também fortemente, e portanto eu diria que o futsal para nós é essencial. O Ricardo, também dentro daquilo que era o seu projeto, e não esquecendo a sua pergunta do Pedro, o Ricardo também ligado à componente que tem da formação
no passado, também depois, mais tarde, com as equipas séniores, e, portanto, tem demonstrado a sua capacidade, juntamente com o resto da equipa técnica, o Filipe, com o Luís Brito, digamos, que é a aposta certa e que estão também num projeto, também eles são ambiciosos, gostam de ganhar e, portanto, juntam-se as duas vertentes e das duas partes à vontade de ganhar e, portanto, esse tem sido a razão do sucesso e a gente, mais uma vez, não pode esquecer. Muitas vezes, e eu digo isto pensando que muitas vezes, em termos de comunicação social, em termos de habitual, esquece que os Leões estão na primeira divisão há 3 anos e, portanto, depois de terem sido campeões nacionais da segunda divisão há 4 épocas atrás, portanto, há 3 anos que... E se calhar logo no ano de estreia nós pusemos a fasquia muito alto. No ano de estreia nós fomos a 3ª equipa nacional. E, portanto, eu hoje é com satisfação que vejo, muitas vezes, que os Leões andam no 3º lugar, no 4º lugar, no 2º lugar e não se dá destaque a isso. Se estiver abaixo disso, não se dá destaque a isso, penso eu, pela positiva, porque efetivamente os Leões, quem anda neste meio, quem é adepto do futsal e quem gosta do futsal, já se habituou a ver os Leões nessa posição. Portanto, não é pôr no bico dos pés, que quem me conhece sabe que não é essa a postura, mas naturalmente a gente tem que se orgulhar também desse caminho e desse percurso que percorremos e naturalmente o Ricardo Lobão tem sido também parte essencial nesse sucesso. E é por esse sucesso que nós também quisemos tê-los aqui, por isso é que abrimos as portas também ao Leões de Porto Salvo. Rodrigo, Ricardo Lobão, que treinador é este que temos aqui no nosso espaço hoje? Eu conheço o Ricardo desde que sou treinador. Não é? Eu sou treinador há 13 anos, mais ou menos. Está quase a chamar-te de dinossauro. Não. De todo. Antes, pelo contrário. Habituei-me, quer na altura o Ricardo estava nas seleções de Lisboa também, e estava no Sassueiros na altura, e eu punha lá alguns jogadores, e foi aí a primeira vez que tomei contacto com o Ricardo. Na altura estava eu ainda no terceiro, antes de ir pela primeira vez, da primeira minha passagem pelo Leões de Porto Salvo. E o Ricardo é um treinador metódico, um treinador organizado, um treinador disciplinador, é um treinador motivador, é um dos melhores treinadores portugueses, não tenho a mínima dúvida, é certamente mobilizador de muitos outros treinadores que vão nascendo todos os anos na modalidade, e é um treinador que tem nos Leões de Porto Salvo, na minha opinião, a casa certa para o acolher, porque pode desenvolver, conhecendo também eu a casa como conheço, pode desenvolver o seu trabalho como ele gosta, tomando as rédeas àquilo que ele tão bem sabe fazer, quer de uma equipa, quer do clube em termos do que é a modalidade em si, seja na formação de treinadores, que eu sei que também apoia, e tenho a certeza que, a par do Jorge Delgado, que está aqui hoje, e de outras pessoas que o ajudam, a pessoa que mais tem feito pela evolução do futsal naquela casa, a par dos jogadores e todo o resto das equipas. O Ricardo também tem características que ajudam os outros a serem melhores, porque é um eterno insatisfeito. E esse estado de insatisfação num treinador tem que ser constante. O treinador, quando se considerar satisfeito, morre como treinador. E o Ricardo é um eterno insatisfeito. E com esse tipo de atitude vai conseguir sempre o melhor e tirar o melhor dos jogadores dele e dos clubes onde passa. É assim, Piranha, um eternamente insatisfeito? Não sei quanto a isso. Não tenho um conhecimento tão grande do Ricardo nestes termos como o Rodrigo diz. Agora o Ricardo, eu estou habituado há muitos anos a ser adversário do Ricardo e sempre foi um adversário de grandes batalhas, ou seja, eu lembro-me da AMSAC, não me lembro tanto, mas na altura já do Sporting, já joguei várias vezes contra o Ricardo, quando o Ricardo era treinador de Sassueiros, e o que ele teve sempre de bom é que com equipas melhores ou piores, um grupo melhor ou pior jogador, sempre fez equipas muito competitivas. E isso é a grande mais-valia. E a prova é que ele, no Leões de Porto Salvo, com menos valores individuais que as equipas chamadas grandes, está a fazer o trabalho que está há 3 anos seguidos e a equipa sempre lá em cima. E isso temos que dar o mérito. Não se pode fugir a isto. Elogios, hein, Ricardo, daqui deste lado, mas queria lhe perguntar, não querendo tirá-lo nem mexer nas estruturas dos clubes, se pensa a breve trecho abraçar um projeto profissional ou mesmo, quem sabe um dia, em breve, curto ou médio prazo, liderar os destinos da nossa seleção? Antes disso, eu queria só fazer um parênteses, que nem sei se estavam a falar de mim.
Não me revi nas descrições que fizeram, mas queria só chamar a atenção aqui de 2 ou 3 pormenores, porque personalizam sempre no meu nome tudo isto. E para personalizar no meu nome tudo isto que disseram e que têm dito, tem muita gente que trabalha, muita gente de grande qualidade. Eu às vezes até tenho dificuldades em acompanhar essas pessoas, tal a qualidade e a sorte que eu tenho de trabalhar com essas pessoas. E depois não quero descurar que isto que o Porto Salvo está a passar, nos últimos 3 anos, neste caso nos últimos 4, tem o contributo de outros treinadores que fizeram com que o Porto Salvo chegasse a um patamar que me permitisse a mim vir colher fruto desse trabalho. Seja ele ao nível da formação, seja ele ao nível dos treinadores séniores, e temos aqui um ex-treinador dessa equipa. Portanto, eu nunca esqueço que o contributo que todos deram, porque tudo o que está acontecendo nos Jogos Porto Salvo tem o contributo de muita gente, sejam eles treinadores, sejam eles jogadores, sejam eles dirigentes, sejam eles seccionistas. Portanto, eu não podia deixar de fazer este parênteses. E para eles o meu obrigado, e fico muito feliz de ter chegado e pegado numa equipa já com a qualidade ao nível da preparação que tiveram, para nós agora conseguirmos dar um passo em frente. Bem, sobre o profissionalismo, não me vejo em condições de ser profissional, já tive essa ambição, foi a ambição que me levou a abraçar esta modalidade, e a minha ambição não tinha a ver com dinheiro, tinha muito a ver até que ponto com a minha metodologia, que tipo de trabalho eu conseguia fazer ao nível profissional, com tempo para treinar, com tempo para descansar, com tempo para podermos inovar. Mas hoje a minha condição familiar, a minha condição profissional, não vejo nenhum clube que consiga me dar condições para eu conseguir realizar um sonho que eu dificilmente vou realizar. E diria isto porque tenho consciência das dificuldades que ao nível do país temos, e o futsal hoje em dia são 2 equipas profissionais, não são 10, não são 8, e portanto acho que é arriscar em demasia uma condição dessas. E diria que hoje eu sou profissional nos Leões Porto Salvo. Seleção, Ricardo? A seleção é o sonho de cada um, mas... Também o seu? Também o meu. Agora, as metas e as condicionantes são as mesmas. Não sei até que ponto era viável eu podia chegar à seleção, mas também não posso dizer que ela está bem entregue. Não pode dizer, não percebi. Não posso deixar de dizer que ela está bem entregue. Está bem entregue nesta altura. Jorge, isto é bom sinal para o Leões, que o Ricardo está feliz no Leões, vai continuar até que o Leões queira. Esperemos que sim, não é? Tem dado boas resultados essa parceria. Ricardo, e portanto, como já foi referido e já foi dito, é peça importantíssima, digamos, naquela estrutura, e portanto, naturalmente, os Leões tudo farão para que o Ricardo Lobão continue a ser o seu treinador principal. Jorge, deixa-me perguntar-lhe também, é uma pessoa que está muito presente no futsal, tem as suas opiniões, às vezes vão contra as correntes, muitas delas. Qual é o estado atual do futsal português, na sua opinião? Olha, eu sei que estamos quase no final do nosso debate e se calhar precisamos de um programa inteiro para isto, mas apelo ao seu poder de síntese. Muito resumidamente, eu acho que felizmente o futsal tem vindo a afirmar-se como a principal modalidade de pavilhão. Acho, e não posso aqui deixar de referir, que ultimamente o trabalho da Federação Portuguesa de Futebol, e a partir do momento em que também teve um diretor, Pedro Dias, dirigido precisamente com o pelouro do futsal, que naturalmente vem ajudar a modalidade, acho que nós nos podemos, muitas vezes existe aquela situação, se é o parente pobre do futebol ou não. Eu acho que não, acho que temos é que ser o irmão mais novo e beneficiar daquilo que o futebol 11 pode trazer, em termos daquilo competitivos, daquilo que é o número de equipas. Eu tenho uma opinião, não concordo com o play-off, para ser sincero. Eu não concordo com o play-off, acho que não faz sentido andar uma época inteira, onde há grande parte da época, e depois, numa segunda fase, decidir-se então quem é que vai ao play-off, as 8 equipas. Eu acho que isto tem que ser um campeonato, se é um campeonato é uma prova de regularidade, e portanto havia várias formas de o poder fazer de forma diferente, das duas uma, ou se reduzia o número de equipas, por exemplo, para 12 e faziam-se a 3 voltas, ou então a federação, a tal situação que é beneficiando daquilo que é a sua capacidade. E alguns passos foram dados, ainda agora com a designação da Liga Sport Zone, que foi dado, mas então a Federação proporciona condições a mais clubes, então tínhamos um campeonato maior e uma prova, sei lá, com 16 equipas, sei lá, à semelhança daquilo que acontece na Liga da 2ª Divisão, na Liga Cabo-Visão, em que houve um forte incentivo, mais de €1 milhão para apoiar os clubes que participam nessa divisão. Portanto, nós aqui estamos numa situação, e para ser muito
muito claro em relação a isso. Eu não concordo com o atual modelo competitivo, concordava sim que era ou menos equipas, se a situação macroeconómica continuar como se mantém, ou então alargar para 16 equipas, então essas equipas serem um campeonato maior, desde que houvesse o apoio e o incentivo, porque cada vez mais os clubes hoje têm dificuldades. A organização de um jogo hoje, desde as arbitragens, desde os policiamentos, são elevados e, portanto... Perde-se dinheiro a organizar um jogo. Perde-se hoje jogar em casa, perde-se dinheiro. Organizar em casa, perde-se dinheiro. E, como sabem, cada vez mais, até porque não está fácil arranjar patrocínios, não está fácil arranjar meios de fazer face a isso e, portanto, mas estão a ser dados passos muito positivos e, como vos digo, esta iniciativa que houve agora da Liga Sport Zone, do Prize Money, portanto, toda a parte também agora de pontuação por vitória, da renumeração por vitória, e, portanto, o prémio de presença veio naturalmente a ajudar e a melhorar e a dar indicadores que, efetivamente, cada vez mais o futsal vai ser a principal modalidade de pavilhão, e aqui também não posso deixar de referir que viria também com muito bons olhos, e naturalmente a RTP tem feito um trabalho excelente em termos de canal aberto, mas viria que houvesse uma segunda transmissão semanal numa Bola TV, por exemplo. Sou apologista também desse tipo de situação, porque quanto mais transmissões houver, mais divulgamos a modalidade e mais futsal vamos ter, e, portanto, sou apologista desse tipo de situação e acredito, e como vos disse, por isso a aposta dos Leões, enquanto modalidade de pavilhão, a par da patinagem artística, que tem um outro horário, treina das 3 às 6 da tarde, mas todos os dias, depois a partir das 6 à meia-noite, nós temos treinos dos 11 escalões que nós temos federados, e por isso a nossa especialização no futsal é no futsal que queremos estar, é no futsal que queremos ganhar, e acreditamos muito que, efetivamente, esta vai ser uma modalidade ganhadora. Estamos nos últimos minutos, Ricardo e Jorge, uma pergunta igual para os dois, breves palavras também. Quando é que teremos o Leões de Porto Sal a lutar efetivamente pelo título? Jorge? Eu digo que já estamos a lutar, portanto, repare, nós a partir do momento em que começamos a competir na primeira divisão nacional, desde o primeiro dia, da primeira jornada, jogamos sempre para ganhar. E, portanto, vamos ver. E, portanto, eu diria que, se nos deixarem, seguramente será breve. Agora não lhe escondo que tenho essa ambição, e está aqui, o que sabe que eu há 5 ou 6 anos atrás dizia, estávamos na divisão de honra, que era os séniores masculinos num clube como os Leões de Porto Salvo, ou estamos na primeira divisão nacional, ou, na minha opinião, é demasiado pesado para os escalões de formação. E, portanto, há 5 anos eu dizia que para mim era muito importante, ou chegava à primeira divisão nacional e alguém dizia que não acreditava. Mas estamos na honra e não acreditamos. É verdade que hoje lá estamos, já até há 3 épocas. E, portanto, deixem-me continuar a sonhar e, portanto, tenho essa ambição, é por isso que trabalho e é por isso que luto diariamente para que, a breve prazo, possamos estar a disputar, e já estamos. Efetivamente, a luta pelo título. Ricardo, está para breve essa afirmação do Leões de Porto Salvo? A gente joga para ganhar todos os jogos, só não vamos ser... Jogam todos. Vamos ser sinceros, não é? Se os adversários não concordarem connosco. Se eles concordarem connosco, nós vamos ser. Muito bem. Meus senhores, tenho 20 segundos para cada um. Notas finais, rapidamente. Olha, eu, como fui elogioso para o Ricardo, tenho que ser justo e dizer que estamos perante uma das pessoas com quem mais eu aprendi no futsal, que é o Jorge Delgado. Mas tens de ser curto nos teus elogios. Sim, não. Dizer só que o Jorge, é por isto que os Leões também estão onde estão. Não é só pelos treinadores, pelos jogadores, pelos diretores. É porque tem um presidente que sabe muito bem aquilo que quer e o que não quer, porque sabe que caminhos é que tem que traçar para lá chegar e porque fundamentalmente foi sempre coerente. Quer que aquilo que poderia dar, assumiu sempre aquilo que poderia dar e o que poderia dar, deu. E também sabia muito bem aquilo que não poderia dar e nunca deu. Piranha. Quanto a mim, eu gostava de agradecer a presença dos dois e dar os meus parabéns sinceros ao Porto Salvo, porque eu sou apologista e gosto muito de equipas sérias. E o Porto Salvo é uma equipa séria, tal como a equipa que eu representei há muitos anos. E isso dá muito gosto de ver no nosso campeonato e gostava de dar sinceramente os meus parabéns. Eu, da minha parte, desejo-lhes todas as felicidades para o campeonato, para as épocas. É um prazer tê-los aqui, é um prazer também ter uma equipa como o Leões de Porto Salvo. A forma também como nos recebem nós, jornalistas, é impecável e, portanto, é um exemplo para todos que devem seguir. As portas estão sempre abertas para vocês. Já sabem, quando quiserem regressar, é só entrar no nosso espaço. A Casa do Futsal Português está aberta para vocês. Obrigado. Rodrigo, Obrigado. Piranha, Ricardo, Obrigado. Jorge, é um prazer tê-los aqui. Antes de me despedir, dou-lhe conta que a UEFA Cup terminou, mas temos ainda um best-of dessa competição para lhe mostrar. Antes disso, despeço-me, marco encontro consigo na próxima semana para falarmos da Seleção Nacional Masculina, mas também da Seleção Feminina. Já sabe, o futsal encontrou o seu espaço aqui na Bola TV. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to. Tell me what you want, yeah. I've been waiting all night for you
to. Tell me what you want, tell me that you need me. I've been waiting all night for you to. Oh, oh, tell me what you want, yeah, want, yeah. Todos estes jogos terão transmissão em direto na Bola TV. Tell me that you want me. I've been waiting all night for you to tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Eu espero que sejam bons jogos, tem boas equipas, por isso que acho que a Bola TV está de parabéns por essa iniciativa. O futsal assim ao mais alto nível e vai passar na Bola TV, é muito importante mesmo. A Bola TV foi um canal que apareceu para elevar o futsal português. Bem-vindos ao UEFA Futsal Cup. Criámos este novo espaço para levar até si todos os pormenores da preparação das equipas, bem como tudo o que envolve esta grande operação que tem como parceiros a Bola TV e o jornal A Bola. Em meu nome pessoal, em nome do futsal português, acho que só temos a agradecer existir um canal que está neste momento a fazer o trabalho que a Bola TV faz. Ok, vais-me arranjar 2 convites para ver o jogo. Claro. Está combinado, eu arranjo 3 convites para ver. Para saber tudo, vai ter que ficar aí desse lado, porque para saber o melhor futsal e para conseguir acompanhar o melhor futsal da Europa, terá que ser aqui na Bola TV. Não tem um bilhetezinho, não? Não, para já não. Olha, tenho só aqui um panfleto da competição. Posso-lhe oferecer. Muito obrigado pela boa disposição. Boa noite. Aqui estes adeptos, então, a comprarem bilhetes de 3 dias. Assim como no futebol o 12º jogador tem sido muito importante, aqui também o será com certeza absoluta, e quantos mais tivermos cá, mais facilitado será o nosso trabalho. Obrigada, Bruno Carvalho. Obrigado. Fica aqui o apelo do Presidente do Sporting a todos os sportinguistas que venham ao Pavilhão de Almada assistir precisamente a esta que é a competição rainha dos clubes no futsal. Já fez, troca a bola para Divané. E voltou a entrar, faz parte do gol! É do Sporting! Com Caio Japa, cai também o terceiro no marcador do Sporting. Remate colocadíssimo do jogador brasileiro, camisola 11 da equipa leonina. Tem espaço, pode rematar, tem muito espaço, grande, golaço! É um grande golo do camisola 25, que golaço de Alex, final da Copa do Cari. Já deu Cari, gol! O pequeno Del a abrir para o flanco direito, onde Cari só teve que encostar. Muito obrigado. Nuno Dias, treinador da equipa do Sporting no rescaldo. Esta partida é o fim do sonho para a equipa dos Leões. Vitória da equipa do Arás por 6-3 é quem segue em frente para a Final Four da UEFA Futsal Cup. Termina assim também esta grande operação da Bola TV que levou até si a UEFA Futsal Cup, o melhor futsal da Europa, a Liga dos Campeões de Futsal.